Olá, tudo bem? Bom, para a gente começar, eu gostaria que você me respondesse uma coisa com muita sinceridade. Você sabe explicar fenômenos simples que acontecem na natureza? Você sabe explicar, por exemplo, por que quando a gente aquece um pedaço de chumbo ele derrete e quando a gente aquece um pedaço de papel ele pega fogo? Por que que a reação é diferente se a gente está fazendo a mesma coisa com eles? Quer dizer, aplicando calor, né? Essa e muitas outras perguntas, elas fazem parte de situações possíveis no nosso dia a dia, de situações assim, digamos, da natureza, certo? E as explicações, os conceitos envolvidos na explicação desses fenômenos que acontecem, eles são conceitos vindos das ciências físicas, da física e da química. E nem sempre uma pessoa que já estudou física e química, ou às vezes uma pessoa que está estudando ali naquele momento, ela dá conta de explicar esses fenômenos simples ao redor dela. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção com essa pergunta para que você tentasse lembrar se você consegue explicar isso com suas palavras. Porque se você consegue explicar isso com as suas palavras, não precisa usar termos técnicos, termos físicos, termos químicos, etc. Mas se você consegue explicar o que está acontecendo ali, qual a diferença de um fenômeno para o outro, você aprendeu, você sabe a parte conceitual física e química envolvida ali, correto? E quando a gente se depara com o estudo de química e física hoje em dia, a gente vê uma série de procedimentos, uma série de informações colocadas sem muita ordem, sem muito encadeamento e sem deixar muito tempo para que a criança consiga absorver e sedimentar aquele conhecimento e depois usá-lo para explicar alguma coisa. A gente vê muitas vezes crianças às vezes conseguindo resolver questões de cima a baixo, resposta correta, ok, tudo certo. Aprovada no vestibular, beleza. Mas ela não sabe o que está acontecendo ali de fato. E isso, na minha opinião, é muito triste, porque é isso como professora que eu preciso ensinar para os meus alunos a explicar de fato o que está acontecendo ali. Quando eu consigo ensinar para eles o que está acontecendo ali naquele fenômeno, eles conseguem entender o conceito e de brinde eles conseguem resolver questões também. Que aí já é um lado mais de procedimento, às vezes de técnica, de treino, de abordagem da resolução da questão. Então são pequenos detalhes ali que a gente adiciona, mas a parte conceitual é que é mais difícil da gente ensinar. Então a minha intenção com esse método de estudo das ciências físicas, com meus materiais, com esse curso, enfim, é montar um currículo que seja encadeado, que faça sentido na cabeça da criança, sabe? De forma que ela consiga dar conta de explicar os fenômenos que acontecem no dia a dia e também consiga resolver questões. Mas o principal é ela formar uma base, um fundamento, onde ela consiga caminhar ali com segurança em direção ao aprofundamento, se ela quiser, ou uma formação básica mesmo, né? Fundamental de física e química. Então, o que acontece é que esse jeito da gente aprender levando um certo tempinho a mais do que se leva na escola, na verdade, ele não é muito indicado para os alunos que estão ali nas beiradas de fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso, porque no jeito que a gente trabalha aqui, a gente faz as lições, a gente revisa as lições, o acesso ao curso por exemplo, é de 3 anos, então são muitas aulas, né? Eu divido bastante os assuntos para que fique assim, cada lição seja um assunto tratado fechado, né? Poucas lições eu quebro os assuntos no meio, porque para que tenha aquela ideia de continuidade, né, de um conceito aprendido a cada aula, como se fosse um tijolinho ali, né, no castelo. Então, quando
quando os alunos estão assim muito nas beiradas do vestibular, eu não indico o meu curso nem os materiais, porque ele precisa treinar especificamente as questões daquela prova que ele vai fazer. Se vai fazer Enem, ele precisa treinar bastante Enem, as específicas das matérias que ele precisa tirar notas maiores. Se for fazer algum concurso militar também, precisa treinar especificamente aquelas questões. E eu sei muito bem que os concursos não caem somente física e química, então eles caem física, química, português, matemática, enfim, várias outras matérias, e o aluno precisa ali se dedicar ao treino daquelas matérias, revisar aquelas matérias e fazer bastante provas anteriores, questões semelhantes, etc. Então, a abordagem, ela não é a mesma abordagem que eu faço no meu curso, onde eu procuro dar ênfase na parte conceitual e, ao final, eu coloco questões de concurso, questões vestibulares, quando aplicável, certo? Mas a finalidade principal não é essa. Então, para os alunos que estão ali nas beiradas, o meu curso não é indicado. Então, para quem que ele é indicado? Ele é indicado para aqueles alunos que estão ali entrando no Fundamental 2, por exemplo, com seus 11 anos, mais ou menos, que tenham boa leitura, porque tem bastante coisa para ler, as lições são bastante explicativas, né? Que ele tenha também boa interpretação de texto, claro, né? Ler e entender. E também tenha um certo domínio ali das operações matemáticas, né? Soma, subtração, divisão, frações, né? Todas as questões assim que envolvem matemática, todos os conceitos que desembocam em algum momento em questões, e eu procuro chegar até o final, né, desse raciocínio para mostrar para as crianças, eu resolvo tudo. Mas é interessante que ele já tenha um domínio ali para que ele consiga não ter dificuldade nenhuma naquelas questões, certo? Então, é domínio mesmo das 4 operações. Uma coisa importante é que o fundamental dessa didática, sabe, que eu utilizo, é que o aluno ele disponha de tempo, não tempo pontualmente, por exemplo, 5 horas por semana, enfim, né? Nossa, as lições demoram muito para você fazer. Na verdade, não demoram. Mas é importante que ele tenha tempo, assim, para fazer o curso, sabe? Que ele consiga fazer a lição, né? Enfim, pode fazer 1 ou 2 por semana, aí vai depender do cronograma que vocês montarem, né? Eu dou algumas sugestões, mas vocês escolhem, né? E montam o cronograma de acordo com o que vocês queiram seguir, né? Mas é interessante que ele faça as lições, que ele faça as atividades práticas, que ele revise aquele conteúdo, se necessário, às vezes volte em alguma lição. E sempre eu estou ali semanalmente à disposição deles para tirar dúvidas nas nossas aulas, tira dúvidas do Zoom. Então, às vezes ele tirou uma dúvida, né? Já passou, vamos supor, passou 10 lições, mas ele está com uma dúvida agora na lição 2, vamos supor. Ele pode tirar de novo aquela dúvida, né? Porque o conhecimento é assim, gente. Ele vai literalmente sedimentando na nossa cabeça, camada sobre camada. Então, é importante para o aluno, eu acho que quanto mais tempo ele dispuser, né? Ele não tiver com pressa, sabe? De, não, eu preciso terminar logo esse curso porque eu vou fazer vestibular. Por isso que eu já não indico para quem está em cima do vestibular, para que a pessoa ela não se sinta pressionada, sabe? Ela faça as aulas e vá fazendo de acordo com o amadurecimento daquele conteúdo na mente dela mesmo, certo? E quando eu falo que a finalidade do curso é que as crianças consigam explicar sozinhas, eu não tô assim inventando, sabe? Porque vários dos meus alunos já conseguem explicar e eu acho até melhor do que eu, sabe? Os conceitos que eles aprenderam. E isso me deixa muito feliz. E eu queria contar brevemente como funciona e como eu cheguei, assim, nessa afirmação que eu faço para vocês com toda a segurança, sabe? Que vale mais a pena a criança saber explicar o mundo ao seu redor do que ela saber resolver questões, embora, na minha opinião, seja muito mais fácil resolver questões do que explicar o mundo ao seu redor. Isso requer realmente um trabalho um pouco mais complicado. Mas então,
Como que essa moça chegou a essa conclusão, né, gente? Não acordei pensando nisso hoje, né? Na verdade, a minha formação é bem peculiar, né, para o ensino dessas matérias. Eu sempre fui uma boa estudante, meu pai sempre incentivou demais os nossos estudos, ele sempre deixou, assim, muitos livros à nossa disposição, né? A gente foi criado sem televisão e então não tinha outra distração a não ser ler, né? Essa coleção, por exemplo, aqui do Tesouro da Juventude é dele, ele me deu, né? E eu lia bastante quando era criança, né? Tem variados assuntos, é como se fosse uma enciclopédia para jovens, né? E aí, o que acontece? Quando eu tive o primeiro contato assim formal com física e química, foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu ensino médio. Bom, eu gostava bastante de estudar, né? E eu queria estudar lá no ensino médio. Fiz o concurso, graças a Deus passei e fui estudar lá no ensino médio. Só que até então eu ainda não tinha visto física e química, não assim de um jeito muito formal, né? Eu cheguei lá e me deparei com um colégio assim de um nível bem exigente e que essas matérias elas eram vistas, lógico, né, bem puxado, né? Então tinha lá o livro, né, texto que a gente usava, que era o feltre, só que eu sentia muita falta de maiores explicações. Então, desde cedo, quando eu comecei a estudar essas matérias, o que me chamou a atenção foi a rapidez com que os conteúdos são vistos normalmente. Você às vezes precisa estudar a tabela periódica em um mês, né, ou menos até. Então você precisa entender ali toda a lógica da tabela e aquela quantidade imensa de informações, porque são 118 elementos até hoje, né? No outro mês, você já tem que pegar aquela informação toda que te passaram, a lógica de funcionamento da tabela, né? Aquela, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas tem a família 1, que antigamente era 1A, 2A, até a família dos gases nobres, né? Que é a família 18, né? E aí você precisa juntar a parte lógica da tabela, porque ela tem uma lógica de organização ali dos elementos, com a parte informativa, que é os elementos propriamente ditos, né? Que a pessoa vai e olha lá, nossa, aqui tem o cálcio, o cálcio do leite tá aqui, o potássio tá aqui também, nossa, o neônio da lâmpada, enfim, ela junta aquelas informações ali que são curiosidades, né? Mas não curiosidades, elas são úteis demais, mas elas não estão organizadas logicamente na tabela. Ela junta isso com na primeira família tem um elétron na última camada, na segunda família tem 2 elétrons na última camada, os gases nobres têm o octeto completo e por aí vai. E aí ela precisa fazer uma ponte assim de raciocinar já, vamos supor, no outro mês ela já está vendo ligações químicas e aí ela precisa raciocinar, não, peraí, esse elemento vai ligar com o que? Ele vai perder ou vai ganhar elétrons? Esse aqui ele vai perder ou ganhar quantos elétrons? Então você já está colocando a criança ali, forçando um raciocínio, sendo que ela mal conseguiu catar as informações. Então, isso acabou, desde a minha época de estudante, me impactando um pouco, né? Em saber, olha, estão pedindo demais um pouco, né? Não que a gente não seja capaz de resolver aquelas questões, não que a gente é capaz daquilo e muito mais, acredite, gente. Mas a coisa toda ela tem que ter um encadeamento lógico, certo? Então, voltando ao meu assunto, quando eu tive a minha dificuldade ali, né, que eu me deparei com aquela dificuldade, com aquela quantidade imensa de informações e depois procedimentos e resolução de questão, sendo que eu sempre fui uma pessoa que gostava de entender as coisas de verdade, sabe? Então, o que eu fiz? Eu pegava, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, eu usava o feltre, não lembro qual que era a edição, mas uma das edições recentes aí, né, embora já tenha um tempinho que eu fiz o ensino médio, tá? Não conta pra ninguém não, gente. Mas eu pegava, por exemplo, esse livro aqui. Esse livro aqui é do feltre também.
mas ele é de uma coleção em 4 volumes, foi a primeira coleção do Feltri. E ele é mais antigo, bem mais antigo do que o que eu usava. E aí eu pegava, lia a matéria correspondente que eu estava vendo naquele dia, naquela semana, eu lia também nesse livro, porque eu falava, gente, eu não estou entendendo, eu preciso achar outras informações. Aí eu pegava em outros livros também, né, e ia procurando, e quando eu via várias explicações diferentes de vários autores, aquilo ali acabava fechando na minha cabeça e eu conseguia entender. Fazia a mesma coisa com física, por exemplo, né? Quando eu não entendia um conceito no livro do Ramalho, que era o livro usado lá, né? Eu pegava esse aqui, que eu gosto bastante. É um dos melhores até hoje. E esse aqui também, que é um dos meus preferidos, né? Esse aqui é meu livro, minha coleção preferida de física, principalmente porque ela divide os exercícios por níveis e ela é bastante conceitual, né? Mas o que acontece, gente? Eu fui percebendo que eu tinha livros às vezes mais antigos que davam conta de explicar melhor algum assunto. E eu falava, poxa, mas que coisa, eu procuro nos livros antigos, eu entendo mais do que no livro que eu uso no colégio. Achava aquilo curioso, mas não parei para pensar mais no assunto, né? Continuei estudando. E aí eu fiz engenharia química na UF. Antes, só uma coisa, lá mesmo no colégio militar, eles ofereceram para a gente uma oportunidade de começar o pré-vestibular no primeiro ano, para quem quisesse fazer vestibular para IMITA. Eu não queria, na verdade, fazer IMITA, mas eu gostava muito de me aprofundar nesses estudos de física, química, matemática também gostava demais. Então eu peguei aquela oportunidade, eu e vários colegas meus, e a gente ficava à tarde lá 2 vezes por semana tendo aulas extras com os professores do próprio pré-vestibular do colégio, né? E como a gente não tinha aquela pressão de fazer logo o vestibular, a gente tinha tempo para se debruçar às vezes nos conceitos e tentar entender melhor aquilo ali tudo. E era um ambiente muito bom, de muita interação, de vários adolescentes ali, né, que estavam com o mesmo objetivo. Eles queriam estudar aquelas matérias, eles queriam aprender isso, né? E agora, com a nossa plataforma, eu fico, assim, muito feliz de poder, de uma certa forma, prover um ambiente onde a gente consiga também se aprofundar nos assuntos que, às vezes, os adolescentes em geral não vão querer estudar, né? Então tem o grupo de alunos na plataforma, tem as aulas tira dúvidas e aí a gente consegue realmente interagir, colocar outros recursos ali para mostrar curiosidades, enfim, eu acho isso muito legal. Para mim fez muito bem, eu fico assim feliz se eu puder proporcionar um ambiente bom de interação também para os meus alunos, sabe? Então, gente, eu fui do colégio militar, eu fui cursar engenharia química, porque eu gostava demais, né, dessa profissão. Até hoje eu gosto mesmo, né, entender como são feitas as coisas, como se processam, né? É curioso demais quando a gente pega uma matéria-prima bruta, completamente, né, bruta mesmo, né, encontrada na natureza e ali através de vários processos a gente consegue transformar aquilo ali numa coisa completamente diferente, num produto com uma aplicação, sabe? Então, realmente isso me deslumbrava e me deslumbra até hoje, né? A gente observar como Deus é generoso, né, com o ser humano, de dar sabedoria, fazer várias coisas engenhosas, né? Vamos dizer assim. E aí eu fiz a faculdade, né? Fui trabalhar em laboratório desde o início da faculdade. Eu gostava demais de trabalhar em laboratório. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no laboratório de P&D, numa indústria. Até que aquela indústria fechou e me mandou embora junto com os outros funcionários ali. E eu me vi assim, né? Precisando trabalhar. E o meu irmão sempre foi professor de curso pré-militar. E me chamou, Lília, você quer pegar física e química com meus alunos de preparatório para colégio naval? Aí eu falei, não sei se eu consigo, né? Mas eu quero. Eu nunca tinha pensado em dar aula mesmo, né?
E aí eu fui, né, encarei aquele desafio com ele, preparei as aulas. E, assim, foi uma experiência sensacional, sabe? Porque eles não tinham visto ainda física e química, eles tinham muita curiosidade e eles eram extremamente inteligentes. Assim como os meus alunos, na verdade, eles são muito lindos e muito inteligentes também. E aí, o que acontece? Eu fui percebendo as lacunas e as questões que estavam faltando ali no encadeamento da matéria como um todo, sabe? E só que a questão toda de um preparatório em geral é que você justamente tem um prazo e você tem várias matérias para estudar naquele prazo e você tem um tempo assim curto para você conseguir abordar todas as coisas que você precisa. Então, lógico, eu não conseguia, né, abordar tudo, ia dentro da medida do possível, estudando aquelas matérias com eles, treinando questões para não ficasse assim uma coisa defasada da outra e chegasse no final eles conseguissem a aprovação, né? Porque senão o meu chefe, que era o meu irmão, ia me mandar embora. Eu percebi as dificuldades mesmo didáticas de dar aula dessas matérias, porque não necessariamente eu conseguia reproduzir aquilo que eu tinha aprendido, sabe? Cada um tem uma forma própria de aprender. Então a gente precisa fornecer meios diferentes. Uma criança vai aprender melhor se ela olhar a parte histórica, outra vai aprender melhor se ela fizer questões ali de continhas, outra vai aprender melhor se você se você fornecer assim bastante curiosidades, outra vai aprender melhor com experimentos. Eu fui reparando assim, né, que realmente as pessoas são diferentes, sabe? Então, quando a gente vai elaborar um material, a gente tem que, dentro da possibilidade, você precisa fornecer meios diferentes para que a pessoa possa acompanhar aquele assunto, sabe? E junto com essa questão de dar aula em pré-militar, eu tenho, né, um filho do coração, porque nesse ínterim eu casei, meu esposo era viúvo, e quando eu casei com ele, o filho dele já tinha 9 anos e virou meu filho. Então, eu sempre estudei com meu pai sempre me orientou muito nos estudos, mesmo na escola, né? E eu, nada mais natural do que eu orientá-lo ali, né? Porque, enfim, meu esposo trabalhava bastante, não tinha tempo, né, para conseguir fazer aquilo, e era uma coisa que eu gostava, né, de fazer. E ele tinha muita dificuldade em matemática. E é impressionante como as crianças que têm dificuldade em matemática, né, as crianças lá com seus 9, 10 anos que apresentam uma certa dificuldade, elas já são carimbadas na testa assim. Você não vai ser de exatas nunca na sua vida, você vai ser capenga em exatas. E eu acho isso de uma maldade muito grande, sinceramente, porque a criança nem teve oportunidade ainda de aprender aquilo ali para saber se ela gosta ou não, se ela se identifica ou não. E você meio que já está carimbando, só pela dificuldade dela em matemática, você já carimba que ela é incapaz de aprender química e física no futuro, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu ficava pensando nisso, eu falava, gente, ele está com dificuldade, eu passava bastante tempo estudando matemática com ele. Eu falava, imagina quando a gente chegar no ensino médio. Eu vou passar o triplo do tempo, né? Porque aí vão ser 3 matérias que ele vai ter essa certa dificuldade ali, porque era assim, sempre falavam isso na escola e tudo mais, né? E a gente acabou optando pelo homeschooling, e isso deu uma liberdade muito grande de aprendizado para ele, e ele adiantou o estudo de física e química. Só que a gente procurou adiantar da seguinte maneira: a gente adianta o conceitual, a gente deixa as contas para estudar em matemática. E, eventualmente, quando chegava nas contas em física, ele via a necessidade dele saber, às vezes, aquele conceito que ele ainda não tinha visto em matemática, porque em matemática ele foi andando mais com aritmética e tal, antes de entrar em álgebra propriamente dita, e ele queria aprender física. Então, ele pegou foi esse livro mesmo aqui, né, Tópicos, e começou a estudar. Eu ajudando ali, ele foi vendo, por exemplo, a necessidade de aprender funções. Então, ele começou a estudar funções, aprendeu funções para resolver os problemas de física. E por aí vai, a gente foi estudando dessa forma. E uma coisa que é realmente verdade nesse sentido
é que a parte conceitual nessas matérias de física e química, ela é mais importante. Sim, a parte matemática, ela é como se fosse a cereja do bolo, ela é o topo ali onde você chega, mas muitas vezes a gente resolve uma questão inteira, faz a conta todinha, acerta tudo, mas não entende o que está acontecendo. E isso realmente é a falta do aprendizado. Se a pessoa entende o que está acontecendo, ela realmente aprendeu. E aí, juntando essas experiências que eu fui tendo de ensinar alunos para pré-militar, de ensinar meu filho em casa e de dar aula particular também, né, que eu dei bastante aula particular de física e química, eu fui chegando num material possível para ser usado como introdução a essas matérias, para ser usado como base ali dessas matérias e as crianças conseguissem caminhar para o aprofundamento a partir daquele material. Então, a base do que eu procuro ensinar, e essa base você também pode utilizar com seu filho, é o seguinte raciocínio, a seguinte analogia. Pensa como se o ensino ele é um corpo, né? E um corpo ele é feito de um esqueleto e ele é feito ali dos músculos, dos nervos, né? Até da gordura, enfim, que é aquilo que dá robustez ao corpo. Um esqueleto ele não tem força para andar direito, mas os músculos ali dão força para ele caminhar. Então, o conhecimento ele é dividido da mesma forma. Tem o conhecimento didático, que é o esqueleto, e tem o conhecimento enciclopédico, que é o corpo. O conhecimento didático ele depende de uma ordem para ele acontecer. Você não consegue colocar o joelho sem colocar a perna. Você não consegue colocar aqui, né, a coluna sem você colocar o quadril. E por aí vai. Você depende de uma ordem daqueles conhecimentos, né? Camada sobre camada. E aí a gente trabalha assim, tem o conhecimento didático, que ele segue uma linha, ele precisa de uma ordenação. E o conhecimento enciclopédico, ele dá robustez àquele esqueleto, e aí aquele esqueleto consegue caminhar. Então, no exemplo que eu dei da tabela periódica, o conhecimento didático seria a lógica da tabela em si. Olha, por que ela surgiu, como ela surgiu, qual foi o raciocínio que envolveu o surgimento dela e como o raciocínio permanece até o dia de hoje. Ordem de números atômicos, aquelas separações todas, né, na tabela, aquilo ali tem um porquê. E esse é uma parte didática. Agora, a parte enciclopédica seria o conhecimento dos elementos químicos propriamente ditos, sabe? Como que é o cobre, como que é o ferro, como que é o potássio, como que é o argônio, enfim, quem descobriu, em que circunstâncias isso aconteceu, foi por acidente, foi proposital, o que eles estavam querendo ali quando eles descobriram, qual época da história foi, o contexto histórico, às vezes estava no meio de uma guerra, precisava de um material para fazer alguma coisa. Isso tudo vai conferindo robustez para o nosso conhecimento conseguir caminhar, sabe? Então, eu procuro trabalhar dessa maneira. Então, nos materiais que eu fiz, estou fazendo, aliás, né? Porque são mais de 50 aulas em cada curso e, por enquanto, tem umas 300 páginas de material, né? Contabilizando os dois cursos, mas provavelmente vai ter muito mais do que isso. Então, eu procuro trabalhar da seguinte forma. Tem a lição, que é a teoria, ali com o questionário, propostas de atividade prática. E tem o material complementar, que é algo relacionado ao assunto da lição que eu puxo para poder desenvolver. Então, assim, esse material complementar, ele não envolve muito a parte conceitual. Pode envolver uma parte conceitual até um pouquinho complicada, assim, mas a criança não precisa entender naquele momento. Ela precisa saber que aquele conhecimento da lição, ele teve um contexto, ele teve uma aplicação ali. E tem também o Manual dos Pais. O Manual dos Pais é onde eu converso com os pais, né?
porque eu acho que os pais precisam participar, sabe, dos estudos dos filhos. Nem que seja só na hora do café da manhã, aquela conversa ali, ah, meu filho, e aí, o que que você está estudando essa semana? O que que você aprendeu de legal essa semana? E a criança explica, sabe? Eu acho super importante essa interação assim. E eu fiz esse material dos pais, que aí onde eu explico ali a finalidade da lição, os conceitos abordados, coloco as respostas todas, né, que tiverem que colocar, e também materiais ou recursos extras, né? Às vezes tem um vídeo no YouTube legal e que explica melhor aquela situação, enfim. Eu coloco tudo ali no manual dos pais. Então, esse conceito de conhecimento didático e conhecimento enciclopédico, você pode levar para o ensino de ciências do seu filho, mesmo sem adquirir o meu curso, sabe? Porque tem muitos livros enciclopédicos de ciências que você pode utilizar com ele, independente da ordem, porque esse conhecimento enciclopédico, ele não tem uma ordem definida. Então, por exemplo, você pode explicar para o seu filho tudo sobre barco, né? E não tem necessidade ali, às vezes, de um tanto aprofundamento antes. Ou então pode explicar a ele tudo sobre carros, máquinas, né? As crianças, elas têm fases e às vezes a gente pode aproveitar aquela fase que ela gosta de alguma coisa para ensinar. E é bem interessante você fazer isso, sabe? E então, o que acontece é que apesar dessas matérias, física e química, elas serem matérias extremamente difíceis, né? Vamos falar aqui o português, claro, elas são difíceis. Você consegue, através desses artifícios, dessas abordagens, né, de muita conexão mesmo com a criança que está aprendendo, você consegue ir atacando ali pelas beiradas de forma que ela aprenda, sabe? Você não precisa seguir literalmente ali o método tradicional, mas você não foge também do aprendizado, sabe? O aprendizado acontece, né? Então, existe a possibilidade de você trabalhar com materiais didáticos, né? E aí, no caso, realmente é muito difícil de achar material didático bom, né? Eu recomendo sempre aqueles livrinhos bem antigos, né? De ciências físicas e naturais da 4ª série ginasial. Inclusive, eu uso vários para elaborar meus materiais, né? Recomendo enciclopédias também, na parte de conhecimento enciclopédico, e também experimentos, né? Porque tem várias crianças que às vezes não gostam de sentar para ler e tudo mais, e elas gostam muito de botar a mão na massa, aprendem bastante assim. Então, é interessante trabalhar com experimentos com elas também. Então, vocês vejam que a gente tem diversos artifícios, não precisa deixar nossos filhos sem aprender essas matérias, sabe? A gente pode usar experimentos, a gente pode usar histórias, a gente pode usar curiosidades, né? Jogos, enfim. Existe uma gama ali de possibilidades que a gente pode usar que vai meio que indo pelas beiradas, até que quando a criança vê, ela está apaixonada, ela está deslumbrada com a natureza, porque a natureza realmente nos deslumbra, né? A ordem e o propósito que Deus imprimiu ali na sua criação, eles sempre nos deslumbram, sempre deixam o nosso coração ali tocado, né? E pensando nesse sentido também, uma coisa que eu acho importante a respeito do estudo dessas matérias é que às vezes as pessoas desconsideram, né, a necessidade, pensam que a criança só vai precisar estudar isso se ela for seguir uma profissão que tem a ver com o assunto, né? Sendo que você saber explicar os fenômenos da realidade, você saber explicar o que acontece ao seu redor, mesmo que não seja com palavras difíceis, mas que você entenda de fato aquilo ali, faz parte da nossa formação humana, sabe? Assim como eu acho importante, né? Tem coisas super importantes na nossa formação humana. Por exemplo, a linguagem é super importante. A matemática, você saber ali o básico, o fundamental da matemática. Você saber a história do seu país, né? Um pouco de história geral, saber se situar, né, na vida mesmo. Isso é útil para qualquer pessoa, sabe? E se por acaso
a pessoa quiser fazer daquilo ali uma profissão, né, um ofício para ajudar os outros, é também muito bom, sabe? Então, aqui eu estou oferecendo essa possibilidade de uma formação assim fundamental. Se a criança quiser ficar por ali, ela já está com uma boa formação. Eu diria até que melhor do que muita gente que forma, né, no ensino médio ou até na faculdade. Com tristeza eu falo isso, não é com alegria, não, dizendo que, nossa, é muito bom. Não, é muito triste de você ver a situação, a que ponto chegou, né? A nossa falta de conexão com a realidade mesmo, sabe? Então, dentro desse sentido, né, eu tenho procurado estudar muito para elaborar esses materiais, estudar a história da ciência, porque os conceitos eles não nasceram de uma hora para outra, foram raros aqueles que foram descobertos assim, no susto, sabe? E é importante passar isso tudo para a criança, que ela sabe que ela está ali se debruçando em cima de algo que as pessoas também se esforçaram para desenvolver, sabe? E se Deus der a graça a ela, ela pode também se esforçar e desenvolver alguma coisa de utilidade para as pessoas e que ajude, né, as outras pessoas também. Então, se você quiser se juntar a nós nessa aventura de aprendizado, porque eu considero o estudo dessas matérias uma aventura, sabe? O estudo de uma forma geral, né? É uma aventura, não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, envolve muito do nosso esforço, envolve muito de trabalhar as nossas virtudes, a nossa resiliência, e aí realmente eu considero uma aventura. Então, eu gosto muito do Hobbit, né? Acho que vocês sabem, e eu gosto muito do Bilbo Bolseiro, né? Como ele às vezes até resiste a ser chamado, mas ele vai naquela aventura e ele cumpre ali com o dever dele, né? Em toda aquela comitiva ali dos anões que ele vai e depois ele volta. Quando ele volta, ele era outra pessoa, bem mais maduro, né? Ele sabia muito mais coisa, enfim. Então eu acho engraçado, né? Mas é real, né? Eu acho que é uma aventura de aprendizado. Então, se você estiver disposto, se você acha que esse jeito de estudar funciona com seu filho, né, está mais do que convidado a participar e eu me sinto muito honrada de acompanhar o aprendizado de Química e Física de vocês. Bom, especialmente para quem adquirir até o final de outubro, até dia 31 de outubro, né, outubro é de 31, eu vou disponibilizar um bônus que é um bônus com o meu pai, gente. O meu pai, ele é super especial, assim, sabe? Ele é uma pessoa que ele vai fazer 81 anos e ele estuda até hoje, né? Ele virou autodidata, ele, assim, ajudou muito nos nossos estudos e eu costumo dizer para ele, olha, pai, que quando às vezes meus irmãos estão conversando, eles falam, né? Aí meu pai se orgulha, né? E fala, poxa, vocês três conseguiram bons resultados e tal, onde vocês foram estudar. E aí eu falo, pai, a gente conseguiu bons resultados. Qual a chance, né, de três pessoas completamente diferentes conseguirem bons resultados, né? Sendo que foi um que orientou. Eu acho que o mérito é muito mais dele do que nosso, né? Então eu acho que vai ser de muita utilidade para os pais que adquirirem agora, né? Porque ele vai passar uma orientação e a gente vai fazer pelo Zoom ao vivo e vamos poder tirar dúvidas, né, com ele. Eu, inclusive. E vai ser interessante, porque ele já passou por essa etapa, ele já, além da gente, né, ele já ajudou muitas pessoas, né, principalmente nessa preparação para concursos militares e tal. Ele tem uma expertise muito grande nisso, porque ele é militar e estudou sozinho para o concurso dele. E, assim, eu fico muito feliz de poder ofertar esse bônus, né, para quem adquirir até 31 de outubro. Não posso deixar assim para quem adquirir depois, porque não vai fazer muito sentido, né? Vocês não vão poder tirar as dúvidas. Então a gente vai entregar em novembro, né? A gente vai marcar direitinho as datas dos Zooms com vocês, dos encontros, né? E a gente vai entregar em novembro. Porque aí quem adquirir depois, a gente não vai ter como assim fazer essa previsão, só se por acaso esse bônus voltar. Mas aí
eu dependo dele querer também, né, gente? Então, assim, eu tô aproveitando que ele quis fazer e se dispôs a isso e tô oferecendo para vocês. Então eu acho que vai ser um bônus muito legal para vocês verem alguém que já passou por onde vocês estão passando agora, que conseguiu, né, sucesso nessa área e para ajudar no planejamento, né, do estudo de vocês, não só do meu curso, mas do resto das coisas que vocês estudam com os seus filhos, né? Em relação ao preço, o preço dos 2 cursos juntos é de R$ 990, sendo possível de parcelamento em 12 vezes no cartão com juros, né? E 6 vezes sem juros no cartão ou no boleto. Também a plataforma aceita pagamento em Pix, etc. Em relação ao preço, né? Eu não agora, mas antigamente eu recebia já alguns questionamentos a respeito do valor, né? Mas eu acredito que depois que as pessoas entraram, elas viram a quantidade de material, a quantidade de aulas que era, né? E a profundidade, assim, a maneira como os assuntos são tratados, e elas acabaram entendendo, né? Que o que acontece, gente? Eu trabalhei com pré-militar, não era mal remunerada nisso. Trabalhei também com aula particular e muito menos ainda, né? Era melhor ainda remunerada, porque a aula particular é diferente. E eu não conseguia fazer pelos meus alunos, eu acho que nem metade do que eu consigo fazer pelos meus alunos agora. E graças a Deus por isso, né? Que permitiu que a gente conseguisse montar uma plataforma, conseguisse trazer para o virtual com gravação de aula, então isso otimiza muito o meu tempo, de forma que eu tenho tempo para fazer uma aula tirar dúvidas por semana, né? Então eu consigo toda semana sentar com meus alunos. Isso, né, vai ser durante todo o acesso que vocês tiverem ao curso, vocês terão acesso às aulas tira dúvidas. Então, se o curso tem 3 anos de acesso, vocês têm 3 anos de acesso às aulas tira dúvidas comigo. Além do material, né, que é um material didático próprio que eu estou desenvolvendo para esse curso, né, um currículo próprio de física e química, na verdade. E as aulas também, as aulas gravadas mesmo, né? E todas as melhorias que eu for fazendo ali no curso, né? Eu estou inserindo um módulo só de cronogramas para ajudar na organização dos estudos de vocês. Tem o módulo do Hobbit, né? Que eu fiz aquele evento, eu achei tão legal de fazer. Então ele tá lá dentro também para vocês assistirem, né? E conforme, né, se Deus for me dando vida e saúde, fazendo melhorias, eu vou colocando lá. E vocês têm acesso a tudo isso por 3 anos, então seria mais ou menos R$ 330 por ano, né? Que vocês, calculando, né? Mal calculando assim. Sendo que eu ficava triste às vezes, né? Quando eu ia principalmente dar aula particular, porque o objetivo da aula particular era salvar os alunos da recuperação, né? Então eu não conseguia fazer esse trabalho de mostrar a história da matéria, mostrar a beleza que existe, sabe, por trás do estudo da física e química, né, por trás de entender os fenômenos da natureza. Imagina se eu ia conseguir mostrar isso tudo. Eu estava lá meio que desesperada junto com o aluno para tentar fazê-lo passar, né, na recuperação. Enfim, era muito triste para ele, né, se ele ficasse reprovado. Então eu considero assim um preço justo, sabe, pelo que é oferecido. E também existe a possibilidade de eu fazer um curso só, ou só o de química ou só o de física. Eu recomendo fazer os dois juntos pelo seguinte, porque em muitos assuntos eles vão se complementar. A verdade é essa. E também são 3 anos de acesso, eu acredito que dá para fazer os 2 cursos em 3 anos. No entanto, se vocês acharem realmente que não dá para fazer os 2 cursos juntos, vocês podem optar por fazer um depois do outro. E aí me perguntam, qual faz primeiro, de física ou de química? Bom, o nível de dificuldade dos dois é igual. Não é fácil, também não é difícil. E aí vai depender da afinidade da criança, qual ela quer aprender primeiro, qual que ela está mais curiosa para aprender. Então, a questão é conversar com a criança e saber qual ela quer fazer primeiro, e aí faz primeiro o que ela quiser, certo? Eu fico também assim bem tranquila porque eu ofereço uma garantia de 30 dias.
Porque, gente, assim, eu poderia oferecer somente a de 7 dias, que a gente tem que oferecer obrigado por lei? Poderia. Ainda mais porque todo o meu material que eu tô fazendo tá dando um trabalho danado, está lá, você já tem acesso a ele inteiro, porque eu acho que é interessante você conseguir baixar tudo e imprimir o máximo que puder, né? Mas o que acontece? Seria até um risco, né? Mas eu fico assim tranquila porque eu confio na idoneidade das pessoas que estão adquirindo o meu curso. Eu sempre peço a Deus para me mandar bons alunos e tudo mais, né? E o que acontece? Nem sempre vocês vão se adaptar com a minha didática. Olha, eu falo devagar, eu às vezes gaguejo, né? Eu desenho, faço as aulas na mesa digitalizadora, às vezes a letra fica feia. Então, pode ser até que o linguajar do material a criança não se adapte, as atividades a criança ache chato, né? Não sei, né? Meus alunos têm gostado, mas eu não sei, nem todo mundo é obrigado a gostar, né? Então, eu dou 30 dias de garantia. Se você entrar, assistir o curso, assistir a aula, tirar dúvidas, resolver o material ali, seu filho resolver e achar que não vai conseguir aprender desse jeito, nós aqui devolvemos o seu dinheiro integralmente, sem churumela, sem nada, porque é uma questão de adaptação com a forma de ensinar. Se eu não estou conseguindo te ajudar a aprender, eu prefiro deixar esse dinheiro com você, que você consegue investir em outros materiais, em outros cursos que funcionem, sabe? Porque o objetivo aqui é fazer as crianças aprenderem, né? Aprender de verdade, conseguir explicar ali os fenômenos que acontecem ao redor dela, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Em relação à pergunta do início do vídeo, né? Quase que eu me esqueço de responder, é mole? O que acontece? Quando a gente aquece o chumbo e aquece o ferro, a gente está inserindo calor ali, né? Naqueles dois materiais. Só que eles são materiais diferentes. E o calor produz efeitos diferentes na matéria, dependendo da matéria que é, dependendo da substância que é. Então, por exemplo, o calor ele pode produzir o efeito de aumento de temperatura, ele pode produzir o efeito de mudança de estado físico, que é o que acontece com o chumbo, ele derrete, e ele também pode produzir o efeito de decomposição química, que é o que acontece com o papel. O papel ele reage ali, ele entra numa reação química com o oxigênio, que a gente chama de reação de combustão, nada mais é pegar fogo, tem um nome chique chamado combustão, certo? E ele pega fogo e se decompõe quimicamente. Então, esse fenômeno ali é fruto das diferentes reações da matéria frente ao calor. Dependendo da substância que eu tenho, ela vai se comportar diferente quando eu forneço calor para ela. E isso a gente aprende no módulo de calor, né, lá do curso de física. Espero que agora você consiga responder esses e muitos outros fenômenos que acontecem ao seu redor, que os seus estudos de física e química sejam ótimos e frutíferos, que sirvam, né, os frutos sirvam para a glória de Deus ali na vida da sua família, na vida dos seus filhos, nunca sirvam para pedra de tropeço, sabe? E é isso, gente. Grande abraço, fiquem com Deus.